Estamos de volta em mais um programa Introspectismo, uma jornada para dentro de si. Você já parou para pensar o quanto vale a vida e o que ela significa para você? Essas são perguntas bem simples de serem respondidas quando estamos ligados à fonte que nos deu a vida. Esse elo que nos liga a uma força divina chamada Deus chama-se papai e mamãe. Você tem honrado verdadeiramente os seus pais? Se não, nunca é tarde para começar. Independente de como os nossos pais escolheram viver, se nos deram ou não amor, a nossa forma de percebê-los, eles já nos deram aquilo que temos de mais valioso, que é a nossa vida. E se você se encontra em um estado conflitante, pare um momento e sinta compaixão pelos seus pais, pois você está aqui hoje porque eles te permitiram nascer. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Esta semana estamos falando sobre o pentagrama do destino e os 5 pilares que sustentam uma existência leve e harmoniosa. Falamos já sobre a ordem e o foco, e hoje nós vamos falar sobre o terceiro pilar do pentagrama, que é o movimento. Quando nós compreendemos a ordem, compreendemos a necessidade de que a nossa vida esteja sincronizada a uma ordem maior, a uma ordem familiar, a uma ordem dos nossos relacionamentos, finanças, etc. E que o nosso foco deve estar ligado a essa ordem, que o nosso foco deve estar ligado em coisas que de fato são positivas e não focado na desordem, nós deveremos então agilizar aqui a terceira etapa dessa existência, que é o movimento. Quando compreendemos a ordem e quando focamos naquilo que é prioridade para a nossa alma, o terceiro passo é movimentar a nossa vida em direção a isso. Gerar esse movimento, essa atitude que nos direciona até aquilo que nós almejamos, até aquilo que é necessário para a nossa alma. Para nós compreendermos melhor no programa de hoje o que é esse movimento e qual que é a necessidade do movimento para a estabilização dos outros 2 pilares, que é o foco e a ordem, nós vamos discutir aqui juntamente com o Dr. Celso Scheffer o que é esse movimento, como que nós podemos praticar esse movimento no nosso dia a dia e quais são os benefícios que isso vai nos trazer. Boa noite, doutor. Boa noite, Cleiton. Boa noite, os telespectadores. Gratidão por estar conosco aqui na TV Cultura, canal 38, em Apucarana, no Paraná, a nossa sede central aqui em Apucarana. Nós estamos falando sobre o pentagrama do destino. São 5 pilares essenciais para que possamos, de fato, viver a designação divina para todos nós aqui na matéria, que é uma vida leve e harmoniosa. E é importante o nosso querido amigo telespectadora compreender. Esse pentagrama do destino, ele atua silenciosamente, sem a nossa percepção. Se nós conhecemos ele, os 5 pilares, eles estão em movimento no nosso destino, e se não conhecemos, está em movimento da mesma forma, né, Cleiton? Exatamente. Esses 5 pilares, eles são integrados na existência terrena, na existência humana, do movimento do corpo, da alma e do espírito. Se você fala assim, mas eu não conhecia o pentagrama, ele vai atuar, e ele está atuando silenciosamente na sua existência e na minha, e nós só percebemos a atuação dele pelos eventos ocorridos no nosso destino. O primeiro pilar é a ordem e o foco. É muito importante, se você não assistiu os outros programas, entra no YouTube e veja lá, ordem e foco, para você entender o movimento. Porque um está ligado ao outro e eles trabalham automaticamente quando há um movimento na ordem. Cria um foco, cria um movimento. E este movimento é extremamente importante a gente compreender como ocorre.
vamos falar aqui de cura, né? Na visão da psicanálise sistêmica, nós não reconhecemos a doença como algo existente. Nós reconhecemos a doença como uma sombra da mente. E todas as áreas da vida que estão nhacadas, vamos falar assim, né, Cleide? Sim. Que estão emaranhadas, é uma doença. A dificuldade financeira é uma doença mental, a dificuldade de relacionamento afetivo, a dificuldade do poder de compra do dinheiro, tudo é uma desordem energética da mente. O que é o adoecimento? A falta de fluxo de energia, tanto no corpo físico quanto nos problemas da vida em geral. E aí é importante que o meu querido amigo e amiga telespectador entenda que esse movimento que nós chamamos de cura ou de solução de problemas, ele segue em 3 ordens, que é intelectual, movimento e espiritual. E aqui no movimento, ele é extremamente importante compreender que esse movimento das nossas vidas é automático, disparado pela ordem e pelo foco, e vai criar um movimento. Exatamente. Por exemplo, se eu estou com a vida em desordem, altera o meu foco e cria um movimento de mais desordem ainda. Se eu coloco a minha vida em ordem, ele dá um comando para o foco e cria um movimento de ordem. Isso é fantástico. A mudança das nossas vidas, a cura da doença, a cura da depressão, a cura da angústia, da síndrome de pânico, etc. e tal, está absolutamente ligado à ordem. Porque se eu olho para a minha vida e compreendo que tem algo que eu não consigo lidar, então eu olho para isso e vejo que está em desordem. Eu procuro ajuda, eu procuro algum profissional da saúde mental que possa me ajudar, porque este movimento vai acontecer e te adoecer cada vez mais. Tem que parar esse movimento. E é tão importante, esse final de semana nós tivemos uma aula prática do curso de psicanálise sistêmica no IPTH, e nós podemos ali exemplificar para os alunos o que significa movimento, né, Cleiton? Sim. Então nós levamos a pessoa no nível profundo de hipnose e começamos a abrir os registros mentais causadoras da doença da pessoa. E a pessoa deitada na maca, todos os alunos, praticamente 70 alunos, presencial, 80 alunos, olhando o movimento das células, da planta dos pés ao couro cabeludo, estava em movimento. Porque este movimento, ele vai criar memórias nas células, ou vai criar o movimento de cura, por exemplo, ele vai curar uma despolarização do mecanismo de adoecimento. Então tudo cria um movimento. Pobreza é um movimento, tristeza é um movimento, saúde é um movimento, felicidade é um movimento. E esse movimento, quem comanda é a ordem e o foco, né, Cleiton? Exatamente. E é muito bom até reforçar o que foi dito no começo do programa, que tendo você conhecimento ou não, eles estão trabalhando. E aí a questão é, tudo está em movimento, né? Não existe nada no universo que não esteja se movendo, né? E o nosso dia a dia também está se movendo em alguma direção. Ou você está se movimentando em direção à pobreza, ou está movimentando em direção à riqueza, ou você está se movimentando em direção à saúde, ou você está se movimentando em direção à doença. E aí a grande pergunta é, mas eu estou me movendo em direção a quê? A questão é em que você está focado e se esse foco é em ordem ou desordem, não é mesmo? Exatamente aí. Eu quero que, por favor, todos vocês entendam, Cleiton. Por que eu peço, por favor? Porque a solução dos nossos problemas passam por 3 pilares, que é intelectual, movimento e espiritual. Qualquer área da sua vida. O primeiro passo para a mudança é você saber que tem um problema. Você tem que admitir que tem um problema. Quando você admite que tem um problema, entra em ação o intelectual, e aí tá, eu tenho um problema, o que eu faço? Cria um movimento. Que movimento é esse? Um movimento de solução.
busque ajuda. Se o teu problema é falta de dinheiro, talvez a doença esteja na ancestralidade. Talvez esteja nos seus pais a doença da falta de poder de compra do dinheiro. Então a constelação familiar, as terapias praticadas no IPTH, e nós temos uma modalidade de terapia à distância, tanto nas constelações como no método ASMI, que pode te ajudar. Agora, tem que ter um movimento. Qual é o movimento? Você vai ter que entrar em contato com algum profissional que possa te ajudar. Porque este movimento vai gerar um movimento espiritual e vai trazer para você a ordem do movimento. Você vai mudar o ângulo, você vai mudar a rota do movimento. Porque não se engane, não adianta você dizer, minha vida está torta, minha vida está ruim, minha vida está péssima, mas eu vou fazer alguma coisa para mudar. Não vai mudar, é atitude, é tomada de decisão, é criar um movimento, porque a doença, ou a pobreza, ou o fracasso que você está, já foi criado pela desordem, pelo foco e o movimento e saindo cada vez pior, né, Cleiton? Exatamente. E é importante até enaltecer aqui a importância de se ter a concepção da ordem, do foco e do movimento, porque, como já dissemos, eles acontecem. E muitas vezes, quando você não resolve a ordem e quando você não foca numa solução, o teu movimento ele não acontece. Porque eu até vou fazer uma comparação que acho que vai ajudar as pessoas a entenderem. Imagina uma criança que está tentando montar um quebra-cabeça. Para ela chegar no auge ali, no resultado positivo, que seria montar o quebra-cabeça total, ele vai ter que estar obrigatoriamente em ordem. Então ela começa a montar o quebra-cabeça, coloca uma pecinha, coloca a segunda, coloca a terceira, de repente uma pecinha não encaixa, essa pecinha está em desordem. Aí a pessoa, no caso a criança, foca naquela pecinha que está em desordem, foca na desordem. Qual que é o próximo movimento dela? Ela pode muitas vezes se revoltar com o quebra-cabeça e pegar e jogar todas as peças. Eu não quero mais montar isso aqui. Ou seja, teve uma desordem, ela focou na desordem e o movimento foi em direção ao destruir de vez. Se ela tivesse agido ao contrário, pegado aquela pecinha em desordem, tentado encontrar a ordem e focasse na solução, o movimento seria um movimento de solução. E muitas pessoas acabam se movendo em direção à desordem, à auto-boicotação da própria vida, não é mesmo? Muitas pessoas passam pelo processo de comodismo, é a zona de conforto. E alguns dizem, tá ruim, mas tá bom. Se olhar para trás, tem alguém pior do que eu. Eu quero que o meu amigo telespectador entenda. Se você não fazer nada, vai piorar cada vez mais a situação que está precisando de reparo. Porque o movimento não para nunca. O que depende se o movimento ele é benéfico ou é maléfico é a ordem e o foco. Então não adianta. Se você tem que analisar a ordem, analise o foco ou analise o movimento. Se esse movimento está na contramão, está te trazendo sofrimento, está trazendo angústia, está cada vez mais difícil, mais longe de realizar os seus desejos, você está esperando o quê? É uma atitude para parar esse movimento, Cleiton. O movimento não para sem uma ação. Sim, e os mesmos movimentos trazem sempre os mesmos resultados. Os mesmos resultados. E tem até uma frase muito conhecida na internet que diz o seguinte: quer algo diferente? Faça algo diferente. Porque se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, vai ter o mesmo resultado. E é muito importante que vocês assistam os outros vídeos. Esse movimento depende da ordem, que depende do foco, que cria o movimento, que cria a estrutura de linguagem. Aí está feito o caminho da dor ou o caminho do sucesso, né, Cleiton? Exatamente. E nós vamos ter que ir embora, né? Exatamente. Falando, inclusive, sobre a estrutura de linguagem, que é o tema do nosso programa de amanhã, não percam. Então não perca, amanhã é o nosso 4º programa, Estrutura de Linguagem. Se você não assistiu os anteriores, busque no YouTube ou entre em contato com a nossa secretaria e peça para te enviarem. É muito importante você entender que o crescimento é sequencial. Até amanhã, então.
E o nosso programa chega ao fim, mas não fique triste, porque amanhã tem mais conhecimento esperando você. Participe com a gente em nossa sede do Instituto IPTH, todas as terças-feiras, às 19h30, para um estudo aprofundado do introspectismo. Participe também das constelações sistêmicas familiares, todas as sextas-feiras, às 19h30 e todos os sábados, às 14 horas. E siga-nos em nossas redes sociais. Um grande abraço e até amanhã!